reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus Senhor. Adorai ao Rei Jesus Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus Senhor. Adorai ao Rei Jesus Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei. Bem alegre, bem forte. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei. Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus Senhor. Adorai ao Rei Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Jesus convida para com ele viajar. Uma viagem Não posso rejeitar. Viagem longa, muito longa. mas é Jesus que nos manda. Viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus. Nada viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz pra nos salvar. O Evangelho ele mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Jesus convida para com ele viajar. Uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda. Viajar. Viagem longa, é muito longa, Mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho ele mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos. saciar. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar. Senhor. Pode agradar ao Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora, e Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está. Neste lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus
conta pra Jesus, porque tu precisa, conta além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. Se você entra neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Se você entra neste fogo, você vai ficar transformado. Amém, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos, meus irmãos, ler a palavra do Senhor. Aleluia. Tem alguém que quer contar um testemunho? Alguém tem um testemunho para contar? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir nossa irmã. Aleluia. Vai contar aquilo que Deus fez na vida dela. Aleluia. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmão, antes de ontem, acho que foi antes de ontem. Se não foi antes de ontem, foi na segunda ou na terça-feira. O meu menino, ele não está morando mais comigo, ele está morando para cima, ali perto do Clamor, né? Aí eu estava sentada ali com a minha vizinha, aí ele chegou tremendo, se ajoelhou no chão, e aí eu fui correndo ver o que era, né? E ele falou assim, mãe, verdadeiramente Deus, Ele é Deus. Ele ia morrer naquela curva do Santo André, ele nunca desce por essa rua de cá, sempre aquela rua nova, né? Que tem subido. E ele falou assim, mãe, não tinha como, o cara parou com tudo na descida lá, e a moto não pegou freio, ele no pé e foi em cima. E ele falou assim que sentiu a hora que ele falou assim, e o anjo, ele só viu um negócio branco que não tinha por onde ele jogar a moto, desviar. Ele sentiu assim, disse que a hora que empurrou ele assim do outro lado, não tinha por onde ir. E ele falou assim, eu ia bater no carro, ele não ia escapar. Aí ele sentiu, ele já chegou em casa, ele dobrou o joelho. Ele falou assim, mãe, verdadeiramente Deus é a tua vida, porque você ora, você clama pela nossa vida. Ele falou assim, eu sou grato, ele dobrou o joelho, nós voltamos, Senhor, obrigado. Glória a Deus, ele agradeceu pelo grande livramento. E esses dias também, missionária, eu estava vindo do Santo André, eu tinha ido no encontro de vaso, uma missionária do centro me chamou, eu e a amiga minha. A gente foi lá no Santo André também, a gente estava aí, foi uma luta para sair de casa aquele dia. Aí eu saí de casa, fui, né, saí de triste de casa, aí Deus, né, fui, louvei, orei para o Senhor, e estava vindo, que a gente estava vindo, ela falou assim para mim. Daí ele tira um menino dela de 2 anos, colocou ele no campo. Eu não sei de onde que saiu aquele carro, eu sei que foi Deus, o Espírito Santo, não era para mim estar aqui, nem o menino também. Ali no Santo André, naquela
Palmas para Jesus, aleluia. Deus, meus irmãos, tem cuidado daqueles que vivem diante dele. Se você está na oração, se você está na santificação, vivendo em espírito e em verdade diante do Senhor, as mãos do Senhor têm, meus irmãos, cuidado de você, aleluia. Isso, meus irmãos, é promessa de Deus. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que Deus tem, meus irmãos, cuidado daqueles que vivem na sua presença. Se nós estamos aqui na presença do Senhor, Ele tem, meus irmãos, livramento para nos dar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler, meus irmãos, no livro de Isaías. Quem já ouviu falar, meus irmãos, da história de Isaías, o que aconteceu com Isaías, o profeta Isaías? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você já ouviu falar, meus irmãos, da morte de Isaías? Como que foi? A morte, meus irmãos, de Isaías foi uma morte muito terrível, porque naquela época, meus irmãos, havia reis e rainhas, imperadores terríveis, imperadores, meus irmãos, sem natureza, com coração pesado para o pecado, para a vaidade, para as imundícias que o mundo oferece. E ali diz a palavra de Deus, meus irmãos, que Isaías foi cerrado pelo meio. Você vê, meus irmãos, que ele suportou, aleluia, até a morte, por causa da palavra do Senhor. Homens, meus irmãos, eu fico às vezes olhando alguns pregadores, alguns pastores, presidentes de obra nos dias de hoje. Eu vejo, meus irmãos, eu tenho pena, porque eu sei, meus irmãos, que é difícil. Como que vai, meus irmãos, suportar? Como que vai suportar, meus irmãos? Imagina ser cerrado pelo meio. Como vai suportar? Não suporta, meus irmãos, ficar sem jogar um joguinho no celular. Não suporta, meus irmãos, ficar sem jogar uma bolinha. Não suporta, meus irmãos, ficar sem usar, meus irmãos, as pinturas, as tatuagens, os pinces. Como que vai suportar a morte para alcançar a salvação? Então nós vemos, meus irmãos, que hoje ainda tem, meus irmãos, eu acredito que ainda tem homens e mulheres que servem a Deus com o coração voltado para o Senhor. Por isso eu tenho pregado, ensinado que nós devemos orar a Deus, porque a maioria, meus irmãos, não estão orando a Deus, não estão orando, meus irmãos. Precisamos orar a Deus, aleluia. Precisamos orar ao Senhor para alcançar o livramento. Deus, meus irmãos, não tem compromisso. Deus não tem compromisso com aqueles que não vivem na sua presença. Não tem. Não tem, meus irmãos. Nós vemos quantos livramentos os homens de Deus no passado tiveram das mãos do Senhor. Quantos livramentos. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. É uma palavra, meus irmãos, que o Senhor nos ensina, glória a Deus, a pregar a palavra verdadeira, a pregar os mandamentos verdadeiros do Senhor. Aleluia, Jesus. Isaías 58, verso 1 diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões e a casa de Jacó os seus pecados. Está entendendo, meus irmãos? Tem pessoas, meus irmãos, aí fora, pode aceitar, louvar a Deus com as palmas. Louvado seja Deus. Tem pessoas, meus irmãos, cheios do conhecimento da teologia, da ciência lá fora, que querem, meus irmãos, fazer nós calarmos,
dizendo que nós não podemos pregar, meus irmãos, contra o pecado do ser humano. Jesus, meus irmãos, nos ensinou que nós temos que pregar, temos que ensinar a verdade. Não podemos subir no altar, meus irmãos, e ler um versículo da Bíblia e ficar em blá blá blá. Não, não, não. Temos que pregar a verdade. Temos que falar do amor de Deus. Temos que chamar o povo ao arrependimento dos seus pecados, das suas vaidades. Que é isso que é salvação, meus irmãos. Mas a maioria, meus irmãos, estão aí debatendo, estão aí discutindo quem foi, quem não foi, quem é, quem não é, discutindo, meus irmãos, coisas que não tem nada a ver com a salvação. Homens, meus irmãos, e mulheres vivendo os desejos da carne, os desejos das coisas do mundo, e esqueceram de cuidar da sua alma. Nós precisamos, meus irmãos, voltar a Deus, voltar com sinceridade em nosso coração e buscar, meus irmãos, a sabedoria do Espírito Santo. Mas a maioria, meus irmãos, depois que apareceu a teologia, eles deixaram o Espírito Santo do lado e começaram a buscar a teologia do mundo. Aí começaram a se desviar, meus irmãos. A maioria desses homens estão desviados. As esposas, meus irmãos, estão vivendo de qualquer maneira, estão praticando o pecado, a vaidade, e eles não estão enxergando. Está como cegos, está como surdo, está como cego, meus irmãos. Não está vendo, não está enxergando o pecado ali. A maioria, meus irmãos, das igrejas eram igrejas, meus irmãos, santas de Deus, que conheceram a verdade, conheceram o Evangelho verdadeiro. Mas, meus irmãos, com o passar do tempo, o coração, meus irmãos, começou a se esfriar, por causa, meus irmãos, das iniquidades, do pecado. Eles começaram, meus irmãos, a praticar o pecado, a aceitar o pecado dentro da igreja, e hoje, meus irmãos, está o mundanismo lá fora. Mundanismo. Eu falo, meus irmãos, sem medo de errar. Estou dentro da Bíblia. Lê, meus irmãos, aí, Isaías 58. Estou dentro da Bíblia. Temos que pregar, meus irmãos. Temos que pregar a palavra da verdade. Aleluia. Não podemos fugir, meus irmãos, da palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Precisamos, meus irmãos, estudar a Bíblia. Todos precisam, meus irmãos, estudar a Bíblia Sagrada, porque a vez ter nela a vida eterna. E eles estão dizendo que conhecem. Não, pastor Bonfim, eu conheço a Bíblia, eu estudei teologia, eu entendo, eu conheço a Bíblia, mas não tem, meus irmãos, a convicção, a esperança de ir para os céus. E fica dizendo para o povo da igreja: não tem problema não, irmã, você pode usar essas pinturas aí, Deus não está atrás disso não. Pode usar essas roupas mundanas, Deus não está atrás de ver roupas não. Deus só quer o teu coração. Assim eles estão pregando, meus irmãos, estão abrindo a porta dos céus para que todo mundo entre, porque eles dizem que Deus é bom, e Deus é bom mesmo. Deus é bom, mas é justiça também, é justiça. E nós estamos vivendo, meus irmãos, os últimos momentos de nossa vida aqui na terra. É o último acerto, meus irmãos. Eu já disse isso para a igreja, eu já preguei, meus irmãos, sobre isso. É o último acerto de Deus para com o ser humano. Arrependa dos seus pecados, arrependa da sua maldade, dos seus maus pensamentos, arrependa dos seus pensamentos malignos, diabólicos. Larga do seu pecado, abandone o pecado, para que o Espírito Santo venha te revestir e preparar a tua alma, e você vai estar apercebido da vinda do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Porque será pego desapercebido, meus irmãos. Esses homens sabidão, teólogos, que prega, meus irmãos, uma palavra que mexe com a pessoa, prega, meus irmãos, uma palavra que mexe dentro da pessoa. As pessoas choram, pulam, saltam, mas
não adianta, meus irmãos. Se não haver um renascimento de novo, não adianta. Tem que nascer de novo para ser salvo. Aceitar Jesus é fácil, aleluia. Vir para a igreja é fácil, meus irmãos. O problema é ser salvo. Nós estamos aqui pregando, meus irmãos, a salvação, aleluia. Não estamos aqui, meus irmãos, atrás da prata, do ouro, do dinheiro, da riqueza do mundo, não. Não estamos aqui, meus irmãos, apenas para encontrar amigos, não. Estamos aqui reunidos numa só fé, numa só esperança viva, de que a qualquer momento o Senhor Jesus vai aparecer nas nuvens e nos levar para os céus. Aleluia. Estou pregando aqui, meus irmãos, sobre os céus. Precisamos preparar nossa alma para encontrar com o Senhor nosso Deus. Mas muitos, meus irmãos, eles têm feito de qualquer maneira, têm vivido, meus irmãos, de qualquer maneira. Homens, meus irmãos, que sobem no altar, não pode, meus irmãos, andar de bermuda, sem camisa pela rua. Não pode, meus irmãos, não pode fazer tatuagens, não pode. Nós somos, meus irmãos, nosso corpo é considerado templo do Espírito Santo, é considerado o templo do Espírito Santo, e é Deus que manda em nós, meus irmãos. A qualquer momento Ele poderá chamar você pelo nome, e você tem que partir desta terra. E o que você tem preparado, minhas irmãs, meus irmãos, irmãos internautas, o que você tem preparado? Como que está a sua vida diante de Deus? Lá dentro da sua casa, lá na rua, no seu trabalho, nas suas viagens? Como que você tem vivido diante do Senhor? Aleluia, oh glória a Deus. Tem vivido uma vida como viveu nossos irmãos no passado? Ou tem vivido, meus irmãos, como viveu Acabe, como viveu, meus irmãos, os homens maus, como viveu Nero, como viveu, meus irmãos, aqueles homens terríveis no passado? Precisamos, meus irmãos, voltar lá atrás e preparar a ponte para o futuro, para que nós alcançamos a salvação da nossa alma. Aleluia. E o Senhor Deus tem trabalhado nisso, meus irmãos. Deus, meus irmãos, tem trabalhado 24 horas por dia para, meus irmãos, preparar a tua alma, para mudar a tua natureza. A natureza, meus irmãos, que veio lá de Adão, natureza pesada, meus irmãos, natureza terrível, desobedeceram a Deus, vivendo no paraíso. Natureza, meus irmãos, que está aí até nos dias de hoje. Coração, meus irmãos, terrível. Não pensa, meus irmãos, na tua salvação. Não pensa na salvação dos seus filhos. Não pensa na salvação do esposo, da esposa. Não pensa, meus irmãos, na salvação do pai, da mãe, nem dos parentes, nem dos amigos, nem dos vizinhos. Só estão buscando, meus irmãos, as atrocidades nesta terra. Só está buscando, meus irmãos, os desejos carnais. É somente, meus irmãos, buscando a prostituição, adultério, a lascívia, o engano, a mentira, a prata, o ouro, a riqueza. Esqueceram que a qualquer momento Deus poderá gritar o teu nome lá de cima, e você tem que sair deste corpo e se apresentar diante dele para dar conta daquilo que você cometeu aqui na terra. Aleluia. Porque sabemos que a palavra de Deus não volta atrás, ela é pura, santa e verdadeira. Aquilo, meus irmãos, que nós plantamos aqui na terra, nós vamos colher lá naquele dia. Aleluia, Jesus. Por isso devemos, meus irmãos, orar. A oração, ela traz, meus irmãos, uma energia em nossa mente, em nosso coração, para que nós venhamos para a igreja todos os dias, para que nós venhamos orar, para que nós sentimos vontade de santificar, meus irmãos, o nosso corpo, a nossa alma. O desejo de Deus é que você venha nascer de novo, e nós vemos que é difícil, meus irmãos, é difícil. A maioria não quer largar as suas vaidades, a maioria não quer largar o seu pecado, o seu mundanismo, os seus desejos, os seus
altares dessas grandes igrejas, está ali, meus irmãos, um adúltero, está ali, meus irmãos, um homem que não vive diante do Espírito Santo da verdade, está ali, meus irmãos, um homem que está praticando o pecado, e estão achando, meus irmãos, que Deus vai levar para os céus. É uma mentira, um engano tão terrível no coração deles, e eles estão achando que vão subir, mas não vai, meus irmãos, é o último assento de Deus. Não entrará nos céus coisa alguma que contamina. Não adianta. Esses seus maus pensamentos, esses seus desejos carnais, não vai entrar no céu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que Deus nos dá graça, meus irmãos. Que Deus nos dá força para que nós nos revestimos das armaduras de Deus contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, meus irmãos, ele quer guerra, ele quer matança. Olha o que está acontecendo lá, meus irmãos, em Israel, na faixa de Gaza. Lutaram, meus irmãos, os terroristas. Os terroristas, meus irmãos, estão lutando contra o povo de Deus. Estão lutando, meus irmãos. E diz, meus irmãos, eles disseram, meus irmãos, que a Rússia tentou atacar também, mas de repente, meus irmãos, viram um exército nos céus e retornaram dos seus canhões, voltaram atrás. As mãos de Deus estão sobre Israel, meus irmãos. É uma terra santa de Deus. Precisamos orar em favor deles. Aleluia. Oh, glória a Deus. Somos brasileiros, mas pela fé somos Israel. Israel de Deus. Porque Deus, meus irmãos, enviou Jesus para o povo de Israel. O Senhor enviou Jesus Cristo para o que era seus, mas os seus os rejeitaram. E quando eles rejeitaram, meus irmãos, sobrou para nós, porque eles são a raiz. Eles são a raiz, meus irmãos. Nós somos os galhos, as folhas. Estávamos longe da salvação. Aleluia. Nós vemos que Paulo, meus irmãos, apóstolo Paulo, ali, meus irmãos, depois de convertido, ali pregando a palavra do Senhor, um certo dia ele chegou em Pedro e disse para Pedro: Pedro, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. O Senhor Jesus, Ele não veio somente para os judeus, não. Ele não veio somente para os judeus, Ele veio para os gentios. Nós não podemos pregar só para os judeus, não. Temos que pregar para os gentios. O Senhor Jesus veio para salvar o mundo todo. Todo ser humano que der ouvido à palavra de Deus, todo ser humano, meus irmãos, que se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, ele alcançará a salvação em Cristo Jesus. Vai alcançar, meus irmãos, porque diz a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus, meus irmãos, ele desceu lá dos céus. Os céus, meus irmãos, é um paraíso, aonde não há dor, aonde não há, meus irmãos, orgulho, aonde não há grandeza. Ali, meus irmãos, não tem, meus irmãos, não tem maldade nenhuma ali. Ali, meus irmãos, é só dar glórias a Deus e aleluia. É só dizer, meus irmãos, como os 24 anciões que João Evangelista viu. Ali estavam, meus irmãos, os anciões dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. Aleluia, Jesus. Oh, glórias a Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que para ir para os céus tem que, meus irmãos, mudar a nossa vida. Não podemos viver, meus irmãos, o que vive o mundo. O desejo do mundo, meus irmãos, é ao contrário das coisas de Deus. É inimigo de Deus. Eles não aceitam. Os muçulmanos, meus irmãos, eles não aceitam que Jesus é o Filho de Deus. Não aceita, não crê. Aleluia. Mas nós, meus irmãos, conhecemos a verdade. Aleluia. Feliz e santo é você. Feliz e santo somos nós que conhecemos
a verdadeira palavra do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas muitos têm debatido, meus irmãos, contra isso, dizendo, meus irmãos, que não é pecado isso, não é pecado aquilo, nada para eles é mais pecado. Não é mesmo, não tem mais o Espírito Santo. Só sabe o que é pecado quem tem o Espírito Santo. Se você ainda está cometendo pecado, é porque você não tem o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo, ele debate contra, meus irmãos, a doutrina do Senhor. Pessoas, meus irmãos, que nasceram no Evangelho, nasceram crentes, meus irmãos, dentro das maiores igrejas do Brasil, e estão, meus irmãos, dizendo que pode isso e pode aquilo. Não conhece a verdade, não conhece, meus irmãos, a salvação. Aleluia. Um dia eu perguntei para o pastor, eu falei, vou fazer um teste nesse pastor. Perguntei para ele, meus irmãos, me diga uma coisa: você prega a verdade? Prega a verdade. E você tem certeza disso que você prega? Você tem certeza que você vai subir para a mansão celestial? Ele gaguejou e disse, não, pastor, só Deus que sabe. Resposta de mundano, meus irmãos. Resposta, meus irmãos, de homens que estão com um pé dentro e outro fora. Não tem o Espírito Santo, meus irmãos. Não tem comunhão com Deus. Está, meus irmãos, vivendo o mesmo que vive o mundo lá fora. Não se converteu, não nasceu de novo. Aleluia. Como que vai pregar, meus irmãos? Como? Fala para mim, como que vai pregar? Se não vive na verdade, se não vive, meus irmãos, na doutrina verdadeira do Senhor. É doutrina, meus irmãos. Tudo isso que eu tenho pregado aos irmãos é doutrina, é ensinamento verdadeiro que os apóstolos viveram no passado. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E hoje estamos lendo aqui, meus irmãos, Isaías 58. Que palavra extraordinária, aleluia. Clama a plenos pulmões, não se detenha, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões. É Deus que está mandando, meus irmãos. Se você tem que reclamar disso que eu prego, reclama para Deus. É Ele que está mandando. A Bíblia foi Deus que deixou, meus irmãos. A palavra de Deus foi Ele que deixou escrita. É Ele que está mandando. Nós temos que pregar contra o pecado do nosso irmão. Se você não lutar pela salvação do seu irmão, você não é digno de ir para o céu também. Temos que pregar a verdade, aleluia. E Ele está mandando aqui nesta palavra, Isaías 58, aleluia. Clama a plenos pulmões. É para usar os pulmões, é para falar alto, é para falar, meus irmãos, alto com eles. Glória a Deus, aleluia. Não se detenha, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, aleluia. E a casa de Jacó os seus pecados. Olha, meus irmãos, vocês estão entendendo isso? Nós temos que subir no altar e pregar contra o pecado, contra a vaidade, contra a mentira, contra o orgulho, contra a inveja, contra o olho gordo, contra os maus pensamentos, contra, meus irmãos, as pinturas, as roupas escandalosas. São coisas que não são de crente, meus irmãos. A Bíblia é clara em dizer, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu conheço, meus irmãos, homens que quando se converteram, pregaram, meus irmãos, com autoridade, pregaram com tanta autoridade, mas com o tempo, meus irmãos, o coração foi se esfriando, aleluia,
A palavra de Deus é clara: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Esfriou, meus irmãos, tão frio, não tem força mais para pregar a verdade. Aí há pouco, meus irmãos, um homem que pregava tanto essa verdade, eu via, meus irmãos, ali, ele recebendo a oração de um camarada, meus irmãos, que não tem nada a ver com doutrina, um camarada, meus irmãos, que não tem nada a ver com salvação, colocando a mão na cabeça dele, falei: o sangue de Jesus tem poder. Aí eu vi que ele tinha desviado mesmo, desviou, meus irmãos, separou da esposa, casou com outra, e está lá vivendo a sua vida de engano, e prega a verdade, prega a palavra de Deus, está pregando. Mas pode pregar, pastor, em pecado? Pode pregar, não tem problema não, mas não pode subir nos céus, porque nos céus não entra mentira, nos céus não entra engano. Se você está mentindo, está enganando, irmãos, larga, abandone, meus irmãos, busque a Deus em espírito e em verdade, para que você possa subir na mansão celestial. Irmãos, será momento terrível, será momento, meus irmãos, de desespero. Aqueles que viveram dentro da igreja, que buscavam, meus irmãos, a Deus dentro da igreja, mas o pé estava lá fora no mundo, estava dentro da igreja dando glória a Deus, mas o pensamento maligno nas coisas do mundo lá fora. Tem milhares desse jeito, meus irmãos, tem milhares. Hoje, meus irmãos, estão aceitando tudo. Aceitaram, meus irmãos, a maldita televisão. Você chega na casa desses pastores, a primeira coisa que você vê é um telão. Lá, meus irmãos, 72 polegadas. Estão lá, passando as atrocidades que o mundo oferece. E hoje não tem, hoje, meus irmãos, é censurado. Antigamente tinha censura, não podia passar nada que era proibido. Mas hoje é censurado, passa tudo. E eles estão aprendendo a roubar, a matar, a destruir, a prostituir, a adulterar. Família, meus irmãos, que separaram, meus irmãos, por causa de assistir às imundícias que o mundo oferece. Aleluia. Então, meus irmãos, Isaías escreveu aqui, inspirado pelo Espírito Santo: clame a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Aleluia. Mas quando você prega para esses homens da teologia que eles estão em pecado, em sentar diante da maldita televisão, em ficar de bermudona, meus irmãos, lá dentro da sua casa mesmo, ou na rua, quando nós pregamos tudo isso, eles debatem: não, eu creio na Bíblia, mostra na Bíblia que não pode isso, mostra na Bíblia que não pode aquilo. Mas daqui a pouquinho Jesus aparece nas nuvens e ele é pego desapercebido e vai, meus irmãos, para a condenação de bermuda, sem camisa, da maneira que ele está vivendo. E Deus não vai deixar, meus irmãos, que volte correndo em sua casa, porque aqueles que estiverem no telhado, não fuja, não corra para dentro da sua casa, não corra. Aqueles que estiverem no campo, não corra atrás de buscar nada, não. Tem que estar preparado ali na onde que estiver, meus irmãos. Não vai dar tempo de você correr lá, meus irmãos, no seu quarto, na sua casa, e pedir perdão a Deus. Não vai dar tempo, não. Na vinda de Jesus Cristo, meus irmãos, o mundo todo verá, diz a palavra do Senhor, porque ele vai descer, meus irmãos, vai ser como um relâmpago. Aleluia. Com o relâmpago, meus irmãos, que sai do Oriente para o Ocidente, todo olho verá, mas rapidamente passou. Aqueles que é de Deus subiu, os que não são ficaram para a tribulação, e o desespero vai começar. Por quê? Porque o Espírito Santo será tirado, meus irmãos. No dia do arrebatamento, o Espírito Santo vai embora. Aí você não tem mais como se arrepender,
porque hoje você só consegue se arrepender através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tocar no teu coração, você vai permanecer no teu pecado e vai para a condenação eterna. E sabemos, meus irmãos, que o sofrimento ali será terrível. Eu tenho dito, eu tenho pregado, eu tenho insistido para que todos se arrependam do seu mau caminho. Aquilo que você faz nas escondidas, se arrependa, meus irmãos, minhas irmãs. Aqueles maus pensamentos, se arrependa, enquanto é tempo, enquanto se diz hoje, ainda há tempo de você se arrepender. Mas no momento que fechar o olho aqui, ou no momento que o Senhor Jesus aparecer nas nuvens, acabou o tempo. Aí, meus irmãos, Ele não será mais advogado, Ele será juiz para te julgar, segundo aquilo que você plantou aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Que Deus, meus irmãos, abençoe você. Que Deus abençoe, irmãos internautas. Que a graça de Deus possa transformar o seu coração. Que a graça de Deus possa transformar a tua natureza. Porque, meus irmãos, tem natureza terrível. Tem natureza, meus irmãos, que não querem se arrepender. O inimigo tem feito, meus irmãos, tantas coisas terríveis na vida do homem e da mulher nesses últimos dias, que eles não conseguem se arrepender, não conseguem deixar as suas vaidades, o seu pecado. Temos que escapar pela nossa vida, meus irmãos. Precisamos buscar de Deus, precisamos, meus irmãos, santificar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. O mundo precisa ver em nós algo diferente. Temos que andar diferente do que anda o mundo. Não podemos andar como anda o mundo, meus irmãos. Registra isso em sua mente. Tem que abandonar as coisas do mundo, se queres um dia ser levado para os céus. Aleluia. Aí às vezes eu estou em casa, meus irmãos, ali descansando, e eu começo a meditar. Oh, glória a Deus, aleluia. Como será, meus irmãos, a hora que nós formos levados para os céus? A hora, meus irmãos, que todo ser humano que alcançou a coroa da salvação for, meus irmãos, levado para os céus. E ali, meus irmãos, todos reunidos diante de Deus, preparados para cantar o primeiro hino lá nos céus. Aleluia. Oricanta labasturianda lamanaia. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, Pai. Ajuda, meus irmãos, ó Deus, a entender a Tua verdade, porque sabemos, Senhor, que a maioria não conhece a Tua verdade, que a maioria ainda está na mentira, no engano. Ó Deus poderoso, vem encher o nosso coração do Teu amor, da Tua bondade, para que possamos, Senhor, ser achado digno de subir a mansão celestial naquele dia. Oh, glória a Deus. Que hino será que vamos cantar, meus irmãos? Que hino será que vamos cantar, hein? Você sabe? Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Qual hino será que vamos cantar lá em cima, hein? Glória, glória, aleluia. Será que é esse, meus irmãos? Oh, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos, meus irmãos, orar a Deus. Vamos pedir a misericórdia de Deus, para que Ele venha, meus irmãos, nos revestir da Tua graça, do Teu poder, da Tua sabedoria. Que nada neste mundo venha nos enganar, porque, meus irmãos, Satanás sabe que a hora dele está chegando, e ele precisa aproveitar o máximo. Ele precisa aproveitar o máximo, meus irmãos. E nós devemos estar em oração, devemos estar em santificação diante de Deus, devemos estar, meus irmãos, em espírito e em verdade, porque não pode haver mentira, não pode haver engano. Deus não vai permitir que entre lá, meus irmãos.
A palavra de Deus diz que lá não vão entrar os cães, os feiticeiros, os macumbeiros, mentirosos, enganadores. Não vão entrar, meus irmãos, lá não. Lá não vai entrar nada que contamina, nem a ferrugem, meus irmãos. Nada vai entrar lá. Porque lá, meus irmãos, será a eternidade. Viveremos, meus irmãos, a eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E a maior maravilha, meus irmãos, que a promessa de Deus nos diz, que assim como Ele é, nós o veremos naquele dia. Oh, glória a Deus! Oh, louvado seja o nome do Senhor! Imagina, meus irmãos, que prazer quando nós chegarmos ali, ser levado, meus irmãos, diante do Deus Todo-Poderoso, aquele Deus, meus irmãos, que homem nenhum viu, nunca o homem viu, meus irmãos, a face do Deus Todo-Poderoso. E diz a palavra de Deus, aleluia, assim como Ele é, nós o veremos naquele dia. Imagina você ver Deus, irmão. Imagina, minhas irmãs, imagina você chegar ali e ver a Deus, o Deus, meus irmãos, que criou os céus e a terra, o Deus, meus irmãos, que tem poder contra os ventos, que tem poder, meus irmãos, de ordenar a terra, de ordenar ao mar, que devolva aqueles que ali morreram, o Deus que tem poder, meus irmãos, de arrancar o caroço canceroso do seu corpo aqui hoje. Imagina você ver a face do Deus, o Deus Todo-Poderoso, que tem poder de abrir aquela porta que está fechada, trancada na sua vida. Deus tem poder, meus irmãos, basta nós crermos nele, basta, meus irmãos, nós acreditarmos nele, que Ele pode solucionar nossos problemas. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar a Deus? Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Domingo, meus irmãos, domingo será o 18º dia da campanha. 18º dia da campanha, a unção de Deus na família. Vem orar comigo em nome de Jesus. É uma hora só de oração, meus irmãos. Chegue aqui 7 horas. Chegue 7 horas. Dobra seu joelho aqui, ore comigo. Se você não aguentar orar, meus irmãos, de joelho, ore de pé, ore sentado, ore, meus irmãos, em pensamento, mas venha para orar conosco. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida, Ele sabe daquilo que você precisa. Amém? Oh, glória a Deus. Põe a mão na tua cabeça. Tudo que há, meus irmãos, de enfermidade vai sair agora. Põe a mão na tua cabeça agora, que o Senhor Jesus vai, meus irmãos, ungir a todos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nesta hora gloriosa de oração, meu Pai, é a oração da fé, meu Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Sabemos, ó Deus, que a oração da fé, ela tem poder da cura, tem poder da libertação, tem poder da solução dos problemas, tem poder de resolver causas impossíveis. Oh, glória a Deus, aleluia. Vem nesta hora, meu Deus, confirma a bênção, confirma a vitória na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Amém. Tem alguém para aceitar a Jesus como Salvador da tua alma? Tem alguém nesta noite que quer entregar a tua vida para Deus e passar a ser um conhecedor da verdade e viver em espírito e verdade diante de Deus? É, meus irmãos, é como Dimas, que estava do lado direito da cruz, Jesus no meio, Gesta à esquerda e Dimas à direita. Gesta, meus irmãos, olhando para Jesus, disse: Senhor,
Se tu és o Filho de Deus mesmo, desce da cruz agora, salva a ti e a nós também. Mas aí, meus irmãos, Dimas olhou para ele: Gesta, deixa disso, Gesta. Nós dois somos salteadores, somos bandidos, somos ladrões. Estamos aqui porque o nosso feito merecia estar aqui. Mas este homem aqui, nenhum mal ele cometeu. Aleluia. Aí olhou para Jesus, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, naquele sofrimento, quase ali, meus irmãos, na ânsia da morte, ele olhou para Dimas e disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Oricanta lamasturianda. Glória a Deus, aleluia. É assim, meus irmãos, as coisas de Deus é assim. Se você crer, Ele pode salvar a tua vida. Aleluia, Jesus. Diga comigo, meus irmãos: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Está terminado, em nome do Senhor. Palmas para Jesus.